Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Salmos 92. Queria só pedir sua atenção, por favor. Eu sei que você está aí com o coração explodindo em alegria e gratidão ao Senhor, mas me dá só um pouquinho da tua atenção. Eu confesso que não vão demorar, 2 horas são suficientes, né, Mel? Porque você está acostumado, né? E assim, todas as vezes que eu disser, estou encerrando, você não acredite muito. Só quando eu disser assim, estou encerrando a partir da 3ª vez, aí você, eu acho que agora o pastor está encerrando. Então, Salmo 92, versículos 12 e 13. Esse é o texto base, o qual, ao longo desse ano, nós vamos estar, assim, nos norteando, né, seguindo, direcionando, ou sendo direcionado através do Espírito Santo do Senhor, com um fundamento nesse texto. Até porque nós já estamos declarando que 2025 será o ano do florescer. Amém? As portas que estavam fechadas não vão resistir. Não vão resistir. Palavras que foram liberadas não vão nos alcançar. Inimigos que estavam nos perseguindo vão ficar pelo caminho. Obstáculos serão removidos. Isso em todas as áreas de nossas vidas. Relacionamentos, família, área financeira, área profissional. Nós estamos acabando 2024 com o ano do alinhamento. E não tem como crescer sem antes alinhar. Não tem como florescer sem antes alinhar. Porque vai crescer errado. E eu estava num dilema muito grande sobre que tema estaríamos falando ao longo de 2025. Até porque nós estamos findando 2024 com o tema alinhamento. E aí, o que falar? E numa conversa que já vinha no meu coração, conversando com o Mateus, esse ano aqui, 2025, vai ser o ano do florescer. E o texto aqui no Salmo 92, versículos 12 e 13, por favor. Salmos 92, versículos 12 e 13. Põe aí no telão. O salmista, ele vai declarar. E nós vamos entender, no decorrer da mensagem, o que o salmista estava declarando. No versículo 12 ele vai dizer, os justos, primeiro ele fala dos justos. Então para aí, irmão, tem uma conexão poderosa aí. Os ímpios também prosperam. Sim ou não? Mas a Bíblia diz, não atente para a prosperidade dos ímpios, porque eles prosperam e caem. Mas aqui no Salmo 92 ele está dizendo, os justos, então, uau, é diferente. Ele não floresce de qualquer jeito. Ele não floresce para cair, para ser envergonhado. Ele floresce para alcançar dimensões que muitos não imaginavam. E porque ele vai crescer tanto, e ele vai fazer uma analogia, dizer que esses justos vão florescer, mas não simplesmente florescer. Ele vai trazer a analogia que eles vão florescer, não como uma flor, não como uma rosa, mas como uma palmeira. Nós vamos ver o que acontece com a palmeira. E ele vai dizer, ó, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, aleluia, plantados em qualquer lugar. Então não é qualquer lugar que dá crescimento, igreja. Você está entendendo isso? O crescimento, ele está diretamente ligado à terra onde se está plantado. Até porque talvez a semente pode ser boa, mas numa terra ruim, não floresce. Então a conexão da semente com a terra é fundamental. Então ele está dizendo, plantados aonde? Na casa do Senhor. Florescerão. Ele repete, nos átrios do nosso Deus. Aleluia. E quando nós florescemos nos átrios do Senhor, em qualquer outro lugar, nós vamos florescer.
Porque não vai ser um florescer simplesmente para crescer, mas vai ser um florescer fundamentado, embasado, alicerçado. Florescer, irmãos, significa começar a florir, estar em flor, aleluia, prosperar. Pega isso aí, irmão, para 2025, que já começa hoje, amém? Florescer significa brilhar, patentear. E o que é patentear? É dar legitimidade. Ninguém pode fazer igual, é próprio, é nato. Florescer significa também, Gilberto, desenvolver. A Bíblia diz que nós vamos crescer para a esquerda, para a direita, para a frente e para trás. E por que ele fala de todos esses aspectos de crescimento? Porque a Bíblia não fala que nós vamos crescer só para a direita, ou só para a esquerda, ou só para frente, ou só para trás. Porque a bênção do Senhor, ela é completa. Ela nos cerca como um todo. Se vier por trás, nós estamos guardados, porque o Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha, eu não temerei mal algum, porque a mão do Senhor está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Então, o florescer, ele está conectado à terra, ao fundamento, e essa terra fértil é Cristo. Nós estamos plantados numa terra que é fértil e junto a ribeiros de água. E quando nós estamos nesse entendimento do florescer, que de forma etimológica diz começar a florir ou estar em flor, é hora de começar aquilo que já foi iniciado sem que ninguém tenha visto. Até porque quando se lança a semente, poucos veem. A semente geralmente ela é encoberta, sim ou não? Com o passar do tempo ela vai encontrar algumas resistências, algumas dificuldades. Primeira coisa que ela vai encontrar é romper a camada de areia que está sobre ela. Só que aquela areia não é para matá-la, e sim para nutri-la. Talvez você ao longo de 2024 pensou: eu estou encoberto, ninguém está me vendo. Mas Deus não estava te matando, Deus estava te nutrindo. Deus estava te fortalecendo. Até porque se você fica de forma superficial, se você é jogado por cima da terra simplesmente, sabe o que acontece? As aves de rapina chegam e ceifam você. Deus, os tesouros que Deus nos deu estão guardados. Nós precisamos buscar, nós precisamos ir ao encontro deles. Então Deus fez conosco como os seus tesouros, colocou embaixo da terra, para que as aves de rapina não viessem nos destruir, nos dispersar, nos distrair ou nos ocupar. Mas no tempo certo, aquela terra, aquilo que parecia ser morte, aquilo que parecia ser fim, na verdade estava nos fortalecendo. Então, eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado e dissesse: ei, não era o fim, Deus estava te nutrindo, mas agora vai começar o tempo de você rasgar a terra para florescer e viver uma estação que o Senhor já separou para você, meu irmão. Aleluia. Se vai celebrar, então celebra o Senhor com alegria. Aleluia. A terra não vai te envolver nem te parar, ela vai te nutrir. E aí você começa a rasgar, e aí você começa a despertar a atenção de outros. Mas muitos ainda dizem: você é muito pequeno, você é muito fraco. E Deus usa as coisas fracas e pequenas para confundir as coisas grandes. Deus, ele confunde, ele pega os sábios e causa uma confusão na cabeça deles, usando os loucos. E para muita gente, sonhar, projetar, desejar, compartilhar daquilo que Deus vai fazer, parece uma loucura, sim ou não? Isso me remete à vida de um homem chamado José. Lembra de José?
José teve um sonho, ele senta e compartilhou o sonho. Ele era pequeno, ele já tinha nascido, ele já tinha rompido, ele estava nutrido pela terra. Ele já estava no meio dos seus irmãos, sim ou não? Só que os seus irmãos eram mais fortes, já estavam no nível mais elevado, e José era pequeno. Isso me remete também a Davi, que era outro que era pequeno, e que ninguém dava nada, ninguém acreditava em Davi. E Davi simplesmente com muito amor e carinho, empenho, carregava convicções e cuidava das coisas do pai. O que aconteceu? Deus fez Davi florescer de um lugar onde ninguém esperava. Nem o profeta Samuel, mesmo sendo profeta, entendeu? Quando o profeta vai ungir, ele vai ver o que, irmãos? A aparência. Ele vai ver o que? O comportamento físico, as habilidades dos irmãos. Ele vai atentar para a beleza. E Deus vai dizer para ele: ei, eu vejo o que ninguém vê. Deixa eu te falar, irmão. Deus está vendo você enquanto ninguém vê. Deus está cuidando, te preparando. Sim, para você florescer, existe uma unção sendo liberada hoje neste lugar sobre a sua vida, e você vai crescer de uma forma tão espetacular. Aleluia, aleluia, que as pessoas não vão acreditar. Como pode isso? Só que isso tem uma coisa chamada processo, porque crescer, irmão, incomoda. Sabe, alguns vão tratar com desdém, alguns vão tratar de forma, sabe, humilhante, mas aquele que carrega a preciosa semente, chorando, a Bíblia diz que ele voltará chorando? Não, ele voltará alegre com os seus molhos. A recompensa daquele que está plantado junto a ribeiros de água vai acontecer. José entra num processo. Os irmãos têm raiva de José, inveja de José. Pegam José, tentam matar José. Fala para o irmão: vão tentar, mas não vão conseguir. Porque ninguém pode destruir, apagar, desviar o que Deus tem para a sua vida. Então guarda isso, irmão. Ninguém vai matar você, você vai florescer. Tentaram impedir que José florescesse. Tentaram matar José. Depois desistiram: vamos vendê-lo. José é vendido, mas a promessa continua. Tudo aquilo que parecia ser um cenário de morte e destruição, na verdade era a construção, era um processo de um preparo para algo maravilhoso. E você vai ver que José, ele vai prosperar. Guarda isso, igreja. Ele não vai prosperar em Canaã, irmão. José vai prosperar no Egito. Não sei se você está entendendo, irmão. No mundo de números, de uma economia tão estável, de o dólar subindo, de um governo tão estável, de tantas informações, que está isso, que está aquilo, ei, tudo isso está conspirando para que você floresça. Ainda no Egito você vai prosperar, querido. Tem um processo, sim. Aí José entra nesse processo. E vai para onde, irmãos? Vai para a casa de Potifar. Quem carrega convicções, irmão, e quem não negocia propósito. Você vai ver que José não vai negociar, irmão. Irmão, quem negocia é quem tem fome. Quem tem convicção não negocia, irmão. Lembra disso de Esaú? Tinha fome. Fala para o irmão: não deixe que as coisas temporais sejam negociadas com as que são eternas, irmão. Você vai florescer. Então, irmão, mesmo no meio da dificuldade, você vai ter fome, mas não deixe que a sua fome te faça negociar a tua primogenitura, irmão. Você está entendendo isso? Esaú era o primogênito. O que ele fez? Ele negociou. Ele vendeu por um prato de lentilha. Ele não aguardou o tempo do florescer. Ele se precipitou. Ele tinha uma necessidade, e ele pegou aquilo que era necessidade, negociou por aquilo que é eterno.
E Jesus vai passar por um processo semelhante, mas Jesus não negocia. Lembra quando Jesus é levado ao deserto? No deserto, o diabo ofereceu o quê? Aquilo que Jesus tinha necessidade. 40 dias, irmãos. 40 noites. Jejuando. Jesus estava com fome, sim ou não? Jesus estava com fome. Então Jesus veio em cima da necessidade. Eu não sei se você está entendendo a conexão do que Deus está revelando nessa noite sobre esse lugar. Não vai em cima da necessidade, vai em cima do propósito, irmão. Ele não negociou. Satanás ofereceu pão, ele não quis. Depois ele diz, olha, te joga daqui de cima e tudo está acabado. Mas você sabe que a Bíblia também diz que os anjos vão te carregar, vão te sustentar. Ele disse, não, não tentará. Vão chegar propostas para você. Guarda isso aí. Você está florescendo. Antes você não era visto, você começou a brotar. Então vão chegar propostas. Busque no Senhor a direção. Mas pastor, é boa, é tremenda. Busque em Deus a direção. Vão querer roubar o seu lugar. Mas aqueles que têm convicção não negociam. Jesus não negociou. Mas como se não bastasse, ele vai chegar por último e mostrar a Jesus e oferecer poder. E quem não quer poder? Eu estava conversando com uma pessoa ontem. Ele disse, pastor, são 600 milhões a Mega Sena. O senhor aceitaria o dízimo na sua igreja? Eu disse, eu vou saber da origem, irmão. Está dizimando. Agora deixa eu te falar. Tu quer 600 milhões para quê, irmão? Tu quer, mas pastor, eu resolver. Todo mundo diz que ia resolver um bocado de coisa. Quantos já morreram que ganharam prêmios da Mega Sena, não é verdade? Porque negociaram. Trocaram aquilo que era eterno por aquilo que era passageiro. Poder. Não negocie, irmão, o que é eterno pelo que é passageiro. Você vai florescer, irmão. Existe uma determinação do Senhor nesse salmo dizendo, o justo florescerá. Você vai florescer, irmão. Nada vai te segurar. Agora, isso não quer dizer que vai ser fácil. Eu volto para José. Foi fácil. Ele vai para a casa de Potifar. Quando chega na casa de Potifar, ele está florescendo na casa de Potifar, sim ou não? Porque aonde o justo vai, ele floresce. Então ele chega na casa de Potifar, e a casa de Potifar começa a prosperar. Então vem outra investida do inimigo, para querer impedir José. E agora aquilo que estava ruim ficou pior, sim ou não? Agora vendido, distante da sua família, José agora vai ser escravizado. Vai ser colocado numa prisão. Porque a mulher de Potifar vai montar um cenário para matar, destruir a vida de José. Deixar que José florescesse. De que José não florescesse, ela vai tentar, só que ela não consegue. Porque ele vai fugir de situações que alimentam a carne, mas matam o espírito. Saiba que durante o seu período do florescer, a sua carne vai desejar muita coisa, mas não negocie. Ande em espírito. A Bíblia diz, não satisfareis o desejo da carne. E José, entendendo, ele foge. E aí agora José vai ser preso. Ele estava com um mordomo na casa de Potifar. Ele agora está numa prisão. Só que ele tem uma bênção de Deus. O justo florescerá como a palmeira. E na prisão, mais uma vez, o que acontece com José? Ele começa a florescer. O lugar que era inóspito, um lugar que era antagônico, um lugar que queria apagar a promessa, José está florescendo. Fala para o irmão do lado, isso faz parte do processo, irmão. E nesse processo tem uma coisa chamada tempo. Lá em Jeremias 17:7 diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar frutos. José, ele está fundamentado, ele está plantado junto a ribeiros de água. Ele dá fruto na estação própria, mesmo que o tempo, a situação, as circunstâncias sejam antagônicas, mas ele carrega promessas e convicções.
Ele sabia que ele ia florescer. E ele vai florescer. Olha o que diz o texto. De Jeremias ainda. Bendito um homem que confia no Senhor. Olha para a pessoa do teu lado e diz assim: confia, irmão. Pode até portas se fecharem. Pode até diagnósticos serem contrários. Você pode até ser rejeitado e humilhado, mas confie, porque aquele que começou vai completar. Você vai florescer. E o que é florescer, pastor? Florescer é estar plantado, sabe? É crescer em meio a situações antagônicas, onde ninguém espera. Você vai fluir, você vai prosperar. Você vai brotar de uma forma como as pessoas jamais imaginaram. Olha o que diz lá em Jó 14:7. Porque a esperança, há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. A nossa esperança não morre. Aleluia. A esperança, lá em Jó 14:7, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Talvez alguém disse para você: não há mais jeito, vai se renovar, porque há esperança, ainda que a árvore esteja cortada, ela está plantada junto a ribeiros de água. E olha que é interessante que o texto continua dizendo: e não, aleluia, e não cessarão os seus frutos. Então, além de florescer, você vai frutificar. Então, os seus frutos não vão depender de ventos, de chuvas, porque existem águas por baixo de onde você está plantado, irmão. Então você não depende de uma chuva para florescer, você não depende de uma estação, você não depende de uma pessoa, você não depende da economia, você não depende de um governo, você depende do Senhor. Olha o que o texto vai dizer, isso é muito lindo. Não cessarão os seus frutos, e se envelhecer na terra a sua raiz. Ah, pastor, eu já não tenho mais pique, já estou cansado, pastor, já estou pensando em parar, já estou pensando em desistir. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas. Aleluia. Ou seja, é uma sentença que talvez o ambiente, as circunstâncias tragam, dizendo: não tem mais jeito, morreu, acabou. Tem até um hino, né? Um cântico diante do trono, né? Ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas. Irmão, é só o cheiro. A costa, ela sente o cheiro a muitos metros. E ao cheiro das águas, sabe o que a costa faz? Ela corre. Ela corre. Sabe? Porque ao cheiro das águas atrai a costa. Sabe, que você seja atraído pelo perfume de Cristo. Sabe? Alguém chegou para você e disse: olha, irmão, o ano acabou, você não saiu do canto, e 2025 vai ser pior. Não vai ser. Eu estava só escondido, sendo nutrido por uma terra, sendo preparado para florescer. Eu vou florescer em nome de Jesus. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Então olha o que o autor está dizendo: além de você crescer, florescer, dar frutos, você vai criar ramos. Você vai crescer para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Você vai florescer. Outras pessoas, outras famílias, outros lugares vão se beneficiar do teu crescimento. Então isso quer dizer que o que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão tremendo, tão poderoso, tão grande, que não só você, mas quem está em tua volta vai florescer também, irmão. Vai se alimentar, vai se nutrir daquilo que Deus tem para a sua vida. Só que nós precisamos nos submeter a esse processo chamado tempo. Lá no Salmo 1 diz, versículo 3: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto em qualquer tempo, em qualquer estação.
É no tempo certo, irmão. Então não adianta querer se precipitar, não adianta querer correr. Fala para a pessoa do seu lado, você vai florescer, irmão. Ninguém vai te segurar. Mas é no tempo de Deus. Por isso não se precipite, não venha nutrindo no seu coração angústia, sabe, ansiedade, porque ansiedade destrói fundamentos. Faz você perder promessas. Faz você ficar distante daquilo que Deus tem para você. Simplesmente porque você foi ansioso e você se precipitou. Lembra de Saul? Samuel falou para ele, olha, Saul, espera 7 dias. Foi assim, porque eu vou chegar lá e vou te ungir rei. Passou o primeiro dia, o profeta não chegou. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo dia, ele disse, não, o profeta não vai chegar mais não. E ele foi fazer algo que não cabia a ele. Ele foi oferecer sacrifício. E o que aconteceu quando o profeta chega diante dele? Ele disse, Saul, por que tu fizeste isso? Por causa da tua desobediência, o Espírito de Deus se retirou de ti. Então, meu irmão, não se precipite. Confie no Senhor, você vai florescer. Simplesmente aguarde. Aguarde no Senhor. O Salmo 92, ele diz que o justo florescerá como a palmeira. E eu queria falar um pouquinho sobre essa palmeira. Uma palmeira, ela pode chegar a mais de 30 metros de altura. Ela começa de uma forma que ninguém vê. Ela está se aprofundando. Feito bambu. O bambu, para poder crescer para cima, primeiro ele cresce para baixo. Ninguém está vendo. Uma construção civil, quando está fazendo as bases, é o período mais angustiante que tem, porque você gasta dinheiro, joga terra em cima do seu dinheiro, não vê a coisa sair do lugar. Mas é o fundamento para segurar a casa que vai ser edificada. Então uma palmeira, ela pode chegar a aproximadamente mais de 30 metros de altura. Produz frutos. Você sabe que a geração pode viver em média quantos anos? Essa geração. A Bíblia diz que é 70 anos, né? Passando disso é o quê? Câncer e fato. Mas o justo florescerá como a palmeira. Então, elas podem produzir frutos por até 200 anos. Você está entendendo isso? Nosso Deus é um Deus geracional, sim ou não? Você está entendendo isso? Eu falei, eu ando, meus filhos correm, meus netos voam. Então, os frutos que estão sendo produzidos a partir dessa palmeira, eles podem chegar a 200 anos. Porque está fundamentado, está alicerçado. A palmeira possui raízes fortes e profundas que atingem 300 metros. Você está entendendo isso? Então, para cada 10 metros, para cada metro que ela cresce para cima, é 10 que ela se fortalece para baixo. Você está entendendo? Pergunta ao irmão, você tem raízes, irmão? Você tem raízes? Você tem fundamentos? Ela se aprofunda a 300 metros com o intuito de alcançar uma coisa chamada lençol freático. Ela está em busca de quê, igreja? De água. Ela não quer outra coisa, ela quer água. Irmão, não tem como florescer sem Jesus, irmão. Não tem como crescer, não tem como se fortalecer, não tem como alcançar uma vida de graça, de favor, sem Jesus. Os ímpios prosperam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, aleluia. Sabe, são como palmeiras, irmão, que crescem atrás do lençóis freáticos, Gilberto. Eles não querem outra coisa, eles querem água. Meu Deus. Então primeiro ele busca água, para depois ele crescer. Eu não sei se você conectou, mas diz o irmão aí, se você não buscar água, se você não buscar Jesus, você não cresce, irmão. Você não floresce, você seca, murcha e morre. Sabe, Jesus tem que ser o fundamento, o princípio. Jesus tem que ser o primeiro, a excelência da sua vida. Se você não fizer de Jesus a excelência, o primeiro, irmão,
vai ser só uma pregação a mais, falada no domingo, no final de ano, em que você vai voltar para casa, vai virar o ano, vai chegar 2025, e nada vai mudar na sua vida, nada vai mudar na sua história, porque foi só uma palavra. Não foi uma liberação profética para você que não se apropriou, mas para aqueles que se apropriarem, estão se aprofundando. Essa palmeira, ela tem frutos abundantes. Cada cacho pode produzir mais de 200 tâmaras. Uau! Pergunta se a palmeira come tâmara. Ela produz para servir, para alimentar. Fala para o irmão assim: esse ano você vai servir a muitos irmãos. Você vai servir a igreja do Senhor. Sabe, os frutos que você vai produzir vai alimentar muitas pessoas. De uma palmeira, irmão, tudo se aproveita. Fruto, tronco, folhas e até as raízes de uma palmeira se aproveitam. Sabe por quê, irmão? Porque ela está fundamentada. Sabe, ela está plantada junto a ribeiros de água. Sabe, tudo que sair de você, irmão, vai ser proveitoso. Por isso a Bíblia diz: quando você colocar a planta dos seus pés, você vai estar como herança. Quando você colocar as suas mãos, vai ser abençoado. Olha, tudo que partir de você, tudo vai ser proveitoso. Porque você carrega a bênção do Senhor sobre a sua vida. Uma palmeira, ela pode reproduzir, pelo menos em volta dela, aproximadamente 30 outras palmeiras. Olha para ele. Isso é, se você olhar biblicamente, isso é o discipulado multiplicando, irmão. São as células se multiplicando. São pessoas se achegando, florescendo, pessoas descobrindo a verdade, pessoas que andavam na mentira e agora andam na verdade, pessoas que andavam na escuridão agora veem a luz, pessoas que estavam cegas e agora estão vendo a luz de Cristo. Elas estão florescendo. Em volta de uma palmeira, irmão, outras plantas vão crescer. E aquele lugar que era um lugar inóspito, feio, que ninguém queria, se transforma num oásis, irmão. Você não sei se está entendendo, irmão. No lugar de guerra e fome e miséria, você vai florescer e vai trazer vida, irmão. Você vai transformar um lugar que era inóspito num lugar desejável, num lugar de descanso, num lugar de paz. Uma coisa que a palmeira não aceita, ela é autêntica, ela não aceita enxerto. Ela não aceita remendos. Ela é o que é na essência. Então, eu não posso aceitar o que o mundo me oferece. Eu tenho que ser autêntico. Eu tenho que ser puro, eu tenho que ser verdadeiro. A palmeira simboliza beleza e também triunfo. Ela floresce e frutifica inúmeras vezes, e isso com abundância, o ano inteiro, em todas as estações, irmão. Ela não depende do inverno, do verão, do outono, da primavera, não. Ela floresce. E que carrega convicções, irmão, aonde vai, muda situações e ambiente, que carregam promessas de Deus, florescem onde estão plantados, irmão. Eu não preciso de um lugar diferente para florescer. O que eu preciso é ter água, ser palmeira plantado junto a ribeiros de água, porque aonde eu estiver eu vou florescer, eu vou dar frutos. Aleluia. As palmeiras são imponentes e elas são avistadas, elas são vistas de longa distância pela sua altura. Ninguém dava nada, estava debaixo da terra, estava escondido. Mas agora ela alcançou imponência. Deixa eu te falar. Fala para o irmão aí. Libera sobre a vida do irmão. Esse ano, 2025, você vai crescer.
E muitos que te rejeitavam, de longe vão contemplar a glória de Deus sobre a sua vida, meu irmão. De longe vão ver a grandeza de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre os seus investimentos, sobre a sua saúde. Vão ver de longe, vão contemplar a grandeza, não sua, mas de Deus na sua vida, meu irmão. Aleluia. A palmeira, ela protege os seus frutos dos predadores. Então ela guarda. A ave de rapina não consegue roubar, porque está guardado. Fala para o irmão, ninguém vai roubar os teus frutos, irmão. Ninguém vai tirar o que é seu. Ninguém vai roubar a promessa que Deus colocou para você. Tentaram roubar de José, tentaram esconder José, tentaram matar José, mas não conseguiram, porque o que Deus começou na vida de José, Deus terminou. O que Deus começou na sua vida, Deus vai terminar também, meu irmão. Confie. O texto continua dizendo que nós vamos florescer como uma palmeira e vamos crescer como o cedro do Líbano. Olha que coisa impressionante. A palmeira chega a 30 metros. O cedro do Líbano a 40. Então você não é uma palmeira qualquer. Você está entendendo isso, irmão? Você vai crescer além do que as estatísticas falam, do que a ciência determina, do que o sistema estabelece. Você vai além. Você vai como um cedro do Líbano. Vai chegar em 40 metros. Somente a partir do 4º ano é que a árvore começa a crescer. Nós já estamos no 10º, né? Então chegou o ano de florescer, irmão. É tempo de florescer. O cedro do Líbano é muito resistente, suas raízes são profundas e atingem também os lençóis freáticos. Por isso eles não dependem de estação nem de chuva. Eles estão nutridos com base no lençol freático. Então, se você está em Cristo, irmão, ainda que todo cenário se mostre contrário, você não vai depender do cenário, irmão. Você não vai depender de uma palavra que as pessoas vão falar. Você não vai depender de um ambiente. Você não vai depender de uma liberação profética. Não, já existe uma liberação profética de Deus na sua vida, irmão. Você vai florescer, querido. Você vai florescer. Quando o cedro do Líbano ele encontra a rocha, e a proporção que ele aprofunda, o grau de dificuldade aumenta, sim ou não? Quando ele encontra a rocha, ele para. Fala para o irmão, não, ele não para, irmão. Porque tem gente que quando encontra dificuldade, desiste. Para. Sabe o que ele faz? Quando ele encontra a rocha, ao invés de parar, de crescer, ele se envolve completamente, tornando-se assim mais firme. É na crise que se cresce. É na dificuldade que ele entende quem ele é. Então quando a rocha é encontrada, não cessa o seu crescimento, ele se espalha. Fala para o irmão, nem a pior dificuldade em 2025 vai te parar, meu irmão. Você vai continuar crescendo. Provérbios 11:28 diz: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão ou florescerão como a folhagem. Então a minha confiança não pode estar naquilo que eu possuo, mas naquilo que eu carrego. O meu crescimento não depende de estações, mas depende de onde eu estou plantado, onde eu estou firmado. Tem água, tem lençol. Então ao cheiro das águas eu vou rejuvenescer, eu vou florescer. Não são circunstâncias que vão me parar, nem palavras que vão me deter, mas as convicções que eu carrego que vão me fazer florescer, ainda que a terra seja seca e inóspita. Eu estou encerrando. Nós precisamos entender, irmãos, que tudo que nós carregamos
da parte de Deus é para o nosso crescimento. E o que me chama a atenção é que algumas pessoas escolheram não crescer, estagnaram, pararam. Cada um escolhe aonde quer chegar. São as nossas escolhas que determinam o nosso destino. Talvez ao contabilizar 2024, você não consiga contemplar nenhuma beleza, nenhuma conquista. Talvez você não esteja vendo frutos. Isso te gera uma angústia e uma tristeza, porque você não saiu do canto, talvez. Mas ainda você não parou para pensar que quando você não cresceu para cima, é o tempo que Deus está usando para te fazer ter sustentação embaixo, para então te dar o crescimento. Até porque se você tiver o crescimento sem sustentação, ao primeiro vendaval, a primeira tempestade que surgir, você vai tombar e você vai cair. Então é importante criar raízes, é importante estar fundamentados no Senhor, é importante confiar em Deus para continuar nessa caminhada de florescer. Eu oro para que o Senhor te faça aprofundar-se nele e crescer e florescer, que não seja simplesmente um jargão ou uma palavra falada, mas seja uma liberação de uma confirmação daquilo que Deus me chamou para viver sobre a terra. 2025, que já bate as portas, seja de fato o ano de romper, florescer, crescer, gerar frutos, multiplicar. Seja o ano de cumprir propósitos que Deus nos chamou para eles. Seja o ano, sabe, que tempestades virão, mas elas não vão nos alcançar. E se elas tentarem nos alcançar, nós vamos voar com asas como águia e ficar acima do olho do furacão. Se palavras quiserem nos parar, não vão conseguir, porque os nossos ouvidos estão conectados com os céus para ouvir só aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Se circunstâncias quiserem nos destruir, não vão conseguir, porque nós carregamos as promessas de Deus sobre nossas vidas. E quem sabe para onde está indo, nada mais interessa. Nenhum atrativo poderá desviar o seu olhar, a sua intenção. Nós oramos para que Deus possa nutrir o seu coração com sabedoria, que Deus possa guiar você através do Espírito Santo por veredas agradáveis aos olhos dele. Que o Senhor possa remover do seu coração todo crescimento que é uma anomalia e que te causa mal e às vezes até mata. Que Deus tire do teu coração tudo aquilo que é enganoso, tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que não foi plantado pelos céus. Que Deus tire todo engano, todo sofisma, toda ganância, todo ódio, toda inveja, toda maldade. Que o Senhor purifique o teu coração, que o Senhor te fortaleça, que as tuas raízes sejam profundas e firmadas no Senhor, que o Senhor te faça florescer, aleluia, e te dê sabedoria e graça. Que cada etapa da sua vida durante essa nova jornada seja conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Senhor te sustente, aleluia. Sustenta as tuas mãos nos momentos de fraqueza. Que o Senhor te levante, se porventura você cair ou tropeçar. Que o Senhor sobre si levante o seu rosto e te dê paz. Que nessa jornada que está às portas de um novo ano,
e que nós declaramos como igreja o ano do florescer, nada possa roubar a glória do Senhor sobre nossas vidas. Que no momento de pensar em parar ou desistir, você olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e continue florescendo. Amém? Que 2025, que já está às portas, seja de fato o ano do florescer. José passou por todo aquele processo, mas ele, aonde esteve, ele floresceu. E por fim, ainda no Egito, e eu quero dizer, ainda neste mundo, ainda no Egito, José floresceu, tornou-se governador no Egito, não para ter poder, mas para abençoar outros, a começar da sua casa. Deus vai te fazer florescer, ainda no Egito. Você vai sentar no lugar que ninguém imaginava. Deus vai liberar acessos que jamais você imaginou que teria. Portas vão se abrir de forma que jamais alguém imaginou que se abririam para você. Vai ser um ano diferente. Vai ser um ano transformador. Vai ser um ano de acessar milagres. Vai ser o ano, sabe, de andar sobre as águas. Vai ser o ano de caminhar pelo fogo e não vai se queimar. Vai ser o ano de deitar e fazer dos leões travesseiros, como fez Daniel. Vai ser o ano de florescer aonde você for. Eu queria que você se levantasse, por favor. Aleluia. Eu quero encerrar essa palavra essa noite dizendo ao Senhor: muito obrigado, Senhor. Eu não sei o que nos espera, nem o que me espera para esse novo ano. De uma coisa eu sei: eu vou florescer. Mas eu não vou florescer porque eu tenho habilidades. Eu não vou florescer porque eu seja melhor que você, de forma nenhuma. Eu vou florescer porque eu carrego convicções de Deus sobre a minha vida. Eu tenho certeza, se 2024 já foi um ano maravilhoso para mim, aleluia, eu fico imaginando como vai ser 2025, meu Deus. E faço minhas as palavras de Abacuque em sua oração, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja ovelha no curral, ainda que a malhada seja estéril, não dê cria, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que tudo se mostre contrário, todavia eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. Portanto, ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Receba, Senhor, nessa noite. Se você, irmão, tem uma palavra de gratidão, curva a sua cabeça agora. Sim, não com tristeza, não fazendo uma retrospectiva das coisas que te prenderam, que te limitaram, que foram tiradas de você, às vezes que te roubaram a alegria, que te fecharam as portas. Não pensa sobre essas coisas, mas pensa que tudo isso, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam. Então celebre, celebre, celebre cada luta, cada lágrima, celebre, agradeça, faz parte do teu crescimento. É Deus te forjando, é Deus te preparando. Os teus inimigos não vão te alcançar, as águas não vão te afogar, o fogo não vai te queimar. Agradeça, o Senhor é contigo, o Senhor esteve, o Senhor está, e o Senhor estará contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Nada vai deter,
nada vai roubar a glória que Deus já liberou sobre a sua vida. Teus inimigos virão por um caminho e por 7 fugirão. Eles não vão te alcançar, eles não vão te tocar. Nenhuma porta que Deus estabeleceu como aberta vai se fechar. Nenhuma provisão que Deus enviou vai ser desviada. Em nome de Jesus, nenhuma promessa que Deus liberou vai ser parada, estabilizada. Não, vai se cumprir, tudo vai se cumprir, porque Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais, e você vai viver nesse novo ano. Aleluia. 2025, ano do florescer. Você vai ver, você vai viver, você vai compartilhar. Muitos verão o teu crescimento, muitos de longe vão contemplar. Sim, muitos vão olhar, não vão entender, mas vão ver que é a glória de Deus te levando de glória em glória, de degrau em degrau. Aleluia. Que não haja fruto